comprou Bob Goods pra mim na Shopee hoje. Vou ver se já postou. Aí ela acabou de comprar. Ai, ela falou que daqui 5 dias chega. Hoje é 20, 21, 22, 23, 24, 25. Mas será que já chegou? Ai, Jesus, eu tô tão ansiosa. Jesus, eu ouvi minha mãe, quando ela acordou, que ela falou assim pro meu pai, eu não dormi a noite toda. Aí eu fiquei assim, por que ela não dormiu? Ela ficou preocupada com as contas que ela tinha que pagar no outro dia. Ela ficou preocupada que ela tinha que trabalhar e o pai tinha que trabalhar. Quem que vai ficar com as crianças? Nós estamos de férias. Com quem vai ficar, Jesus? É uma angústia tão ruim ficar com essa ansiedade, Jesus. O que eu faço, Jesus? Minha querida, por que você está ansiosa, angustiada, aflita? Você não lembra que está escrito em Mateus 6, do 25 ao 33? Não andeis ansiosos por coisa alguma, por aquilo que havemos de comer, por aquilo que havemos de beber, nem do vosso corpo por aquilo que havemos de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? Não é o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem seguem, nem juntem celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valores do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? Por que andeis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, pôde se vestir como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homem de pouca fé? Não fiqueis inquietos dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de cada uma delas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que é ansiedade? A ansiedade é um estado emocional doloroso, marcado pela inquietude, acompanhado por um certo grau de sistema nervoso central que se prevê em situações desagradáveis, sejam elas físicas ou emocionais. A ansiedade, ela provoca atitudes precipitadas, e a precipitação pode levar você ao erro. Né? Deus manda que nós tenhamos paciência até mesmo na tribulação. Romanos 12, 12. Sejais pacientes na tribulação. A ansiedade, ela que quer correr a 100 km por hora, ela pode provocar precipitação. E a precipitação pode agravar ainda mais a sua situação. E o que nós devemos fazer nessa hora é ter paciência. Saber esperar no Senhor. Seja paciente. Não é? Então, nesse momento, precisamos exercer com a nossa paciência. Deus não trabalha na ansiedade, pelo contrário, Deus trabalha na paciência. Salmo 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus não deseja que vivamos ansiosos na ansiedade. Não sejais ansiosos. Ou seja, não tenha ansiedade como um estilo de vida. Não tenha ansiedade como um exemplo de vida. Não tenha ansiedade como uma referência. Filipenses 4,6. Não sejais ansiosos por coisa alguma. Antes, apresentai a Deus vossas orações, com petições e súplicas e ações de graça. Então, tenha paciência. Aprenda a esperar no Senhor. Estou com muita raiva hoje. Muita raiva. Acredito, Jesus. As minhas amigas, as irmãs da igreja falam nada do que eu quero. Tudo tem que ser do jeito delas. Isso me irrita tanto. Ai, eu fico tão irritada, tão nervosa com isso. E eu não queria me sentir assim, Jesus. Mas não dá. Minha querida, calma, respira fundo. Isso. Você não lembra que está escrito em Tiago 1, 19 e 20? Meus amados irmãos, tenha todo homem isso em mente. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardio para irar-se. A ira em si, ela não é pecado, mas ela pode nos levar ao pecado. Nós podemos nos irar?
Sim, mas uma ira controlada, como Paulo disse em Filipenses 4:26. Irai-vos, mas não pequeis. Nós podemos nos irar sim contra as injustiças, contra as inverdades, nos irar contra as calúnias, difamações, perseguições, mas de uma forma controlada. Porque o pecado ocorre quando a ira não é controlada. Então, por isso, nós devemos exercer com fruto do Espírito, mansidão, temperança, domínio próprio. Então, tenha calma. Mas é tão difícil fazer isso. Você me ajuda? Claro que eu te ajudo, eu vou te ajudar. Poxa, eu tô tão chateada. Tô tão chateada com tudo à minha volta. Ai, eu tô cansada de me sentir sozinha. Ninguém me entende. Eu passo pelas irmãs, pelos irmãos da igreja e ninguém me cumprimenta. Ninguém pergunta se eu tô precisando de ajuda. Jesus, eu tô tão triste. Por que eu me sinto assim, Jesus? Minha querida, você não pode viver desse jeito. Você não pode viver dessa maneira. Viver sempre triste. Deus não quer que você viva assim dessa forma. Sempre triste. Você não lembra que está escrito em Mateus 11:28 e 29? Vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Eu vou te dar uma palavra de conforto. Essa tristeza que você está sentindo hoje, ela vai passar. Essa tristeza, ela é passageira, ela é temporária. Essa tristeza que você está sentindo, ela tem um prazo de validade. Sabe por quê? Salmo 30, verso 5 diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria logo ao amanhecer. Você não vai ficar assim todo o tempo. A fase, o homem é como se fossem as 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Alguns estão vivendo a primavera da vida, estão florindo, florescendo, frutificando, estão alegres, sorridentes, todos os seus planos estão dando certo. Outros estão vivendo o verão da vida, o sol está brilhando alto a seu favor, o seu barco está a favor do vento, o dia está lindo. Outros estão como você, vivendo o outono da vida. As folhas estão caindo, as flores estão murchando, estão perdendo o colorido da vida, estão se entristecendo. O pior é que tem alguns que estão vivendo o inverno da vida, estão deprimidas, depressivas, angustiadas, estão tendo que se dobrar diante de tudo e de todos, tentando encontrar água nos solos mais profundos da vida. Mas calma, tudo é um ciclo, tudo é passageiro. Depois do inverno, vem a primavera novamente. Você vai voltar a sorrir, você vai voltar a florescer, você vai voltar a frutificar. Existem vários motivos para você não viver dessa forma. Existem vários motivos para você não viver triste. Você quer saber um deles? Sim. Primeiro, Deus criou você. Gênesis 1:31 diz que quando Deus fez o homem e a mulher, Ele viu que era muito bom. Você é a coroa da criação de Deus. Deus se sentiu satisfeito quando criou você. Você é muito importante para Deus. Quer ver outro motivo? Deus te ama. Ele te ama de tal maneira que Ele entregou seu Filho para morrer pela sua vida, para a sua salvação. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O salmista do Salmo 51, verso 12, ele diz: renova, Senhor, dentro de mim a alegria da tua salvação. Quer ver outro motivo para você não ficar triste? Você vai morar no céu. Apocalipse 21:4. E naquele dia não haverá nem morte, nem pranto, nem clamor, porque Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. E todas essas coisas são passadas. Então anime-se, alegre-se, não precisa ficar entristecido desse jeito. Lembre-se de uma coisa: eu sempre estarei contigo, aqui para te ajudar, para te fortalecer, para te consolar, para te dar esperança. Então, alegre-se, anime-se. Obrigada, Jesus. A alegria está. Ai, gente, tô tão feliz. Ai, a vida é tão boa.
dias eu consegui arrumar um emprego e agora eu vou poder pagar todas as minhas contas. Lá em casa também, meu casamento vai muito bem com meu esposo. Acho até que ele vai me levar no jantar de casais, né? Quem sabe eu não ganho até um presente, né? Ai, isso é tão bom, gente. A vida é maravilhosa. Ai, Jesus, obrigado por todas as coisas boas que você faz na minha vida e na minha família. Isso mesmo, é assim que nós devemos fazer. Nos alegrar, pensar, lembrar das coisas que Deus fez por nós e nas coisas que Ele ainda fará por nós. Nós precisamos trazer à memória essas coisas. Como diz em Lamentações 3:21, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, quero trazer à memória aquilo que me dá alegria. Filipenses 4:8, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, se há alguma virtude, se há algum louvor nisto, pensai, trazer à memória. Provérbios 17:22 diz que um espírito abatido faz secar os ossos, mas um coração alegre é um bom remédio para o corpo. Isso mesmo nós devemos fazer. Sempre trazer à memória, lembrar, pensar em todo tempo nas coisas que Deus ainda vai fazer por nós, né? Nas promessas que Deus fez, nas orações que foram atendidas, nas respostas que Deus nos deu, nos milagres que Deus realizou, as bênçãos que Deus concedeu, as portas que o Senhor abriu para a sua vida e para a sua família, a salvação do seu lar, a saúde da sua casa, a união da sua família. Nós precisamos trazer à memória essas coisas. Ai, Jesus, por que eu sou assim? Tenho medo de tudo. Ai, tenho medo até daquilo que eu não conheço. Puxa vida, tenho medo de falar alto. Tenho medo de falar e gaguejar na frente das pessoas. Tenho medo de pegar o carro, dirigir e bater. Ai, meu Deus. E na igreja? Se meu marido não pagar o jantar de casais pra mim. E se eu tentar? E se eu tentar e tudo der errado? Ai, eu vou fazer. Minha querida, não deixe o medo dominar você. Não deixe o medo dominar os seus pensamentos. O medo pode inibir os seus sonhos, inibir o seu potencial, neutralizar os seus sonhos. O medo pode fazer você recuar, retroceder, voltar atrás. Você não lembra da nação de Israel, lá em Números 13:33? Israel estava prestes a entrar na terra prometida. Moisés havia enviado os 12 espias. Eles trazem grandes relatórios para Moisés, dizendo: Moisés, verdadeiramente a terra mana leite e mel. A terra tem árvores frutíferas, fontes de água. Trouxemos um cacho monumental de uva como prova, como testemunha. Moisés, mas tem um porém. O povo naquela terra é fortificado. O povo naquela terra é o povo que devora gente. Lá moram os heveus, os filisteus, os jebuseus, os gigazeus, tudo que é eu mora naquele lugar. Pior, ainda tem os filhos de Enaque, os enaquins moram lá. Nós olhando para eles somos como gafanhoto, e eles olhando para nós é a mesma coisa, somos como gafanhoto também. Moisés, não dá para entrar na terra prometida. E em Números 14 diz que o povo chorou abundantemente naquele dia, ao ponto de dizer: levantemos um capitão para nós, e vamos fazer o quê? Voltar. Vamos voltar para o Egito por causa do medo. Então o medo não pode dominar os nossos pensamentos. Você não lembra que está dito em Isaías 41:10? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Salmo 23:4.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. O Salmo 91, você sabe o que é o Salmo 91? O Salmo 91 é um salmo de confiança, onde o salmista ele desfruta das bênçãos de Deus sobre a sua proteção. O Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com tuas penas, e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que entra na escuridão, nem mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque dará ordem a teus anjos a teu respeito, e para que teu pé não toque em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás teus pés o filho do leão e da serpente. Porque tão encarecidamente me amou, ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Então, todas as vezes que o medo tentar dominar os seus pensamentos, confie em mim, e eu estarei sempre pronto para te ajudar. Amém. Jesus, eu tenho tanta vergonha. Não queria ser assim. Na EBD, eu vejo que os irmãos participam da EBD, fazem perguntas. Eu até queria, às vezes eu até tenho dúvida, mas eu tenho tanta vergonha de perguntar. Ai, Jesus, eu não queria ser assim. Eu queria ir no jantar de casais, mas eu tenho vergonha. Não sei. Por que eu sou assim? Me ajuda. Minha querida, não pense dessa forma, não pense desse jeito, não pense dessa maneira. Não precisa você se sentir envergonhada. Você não lembra isso escrito em Isaías 54:4? Não temas, porque tu não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque tu não serás esquecida. E a vergonha da tua mocidade será esquecida. Você não precisa se sentir desse jeito. Não precisa se sentir dessa forma. Eu confio em você. Eu sei que você pode. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou senão você faça como o apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo 1:12. Eu sei em quem tenho crido. Ou como Jó, no capítulo 19, verso 25. Eu sei que o meu Redentor vive. Ou como no capítulo 42. Eu sei que tudo tu podes e nenhum teus pensamentos podem ser frustrados. Então não se sinta envergonhada. Eu sei que você consegue. Eu sei que você pode. E você vai sair dessa situação. Obrigada, Jesus. Semana que vem, talvez. Ah, ele passou. Meu amor, eu venho chegar lá. Eu vou ficar na minha casa, fazendo nada. Minha querida. Se anime. Se alegre. Tenha esperança.
17. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Você não pode viver assim, desanimada, entediada. O que é o desânimo? O desânimo, ele é o agente inibidor do ser. Ele faz a gente recuar. O desânimo, ele pode neutralizar a sua vida, neutralizar o seu futuro. Então, tenha ânimo, tenha alegria. O que é o ânimo? O ânimo, ele é o agente motivador do ser. É ele que nos impulsiona a ir à frente. É ele que nos faz vencer, lutar, conquistar, realizar. Não deixe o tédio, o cansaço dominar você. Você vai ficar prostrada, parada. Provérbios 10, né, diz que se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Se mostrar cansaço no dia da tua adversidade, você não conseguirá levantar para lutar novamente. Então tenha ânimo, tenha alegria. Né? Neemias 8:10, a alegria do Senhor é o quê? É a nossa força. Então, tenha força, levante-se, coloque-se de pé. O Senhor vai renovar suas forças, como diz Isaías. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Então, tenha ânimo, tenha alegria, tenha esperança. Não deixe o tédio, o cansaço, o desânimo dominar você. Lembre-se que Jesus, ele nos ama. Ele conhece e controla todas as nossas emoções. E quando nós estamos felizes, podemos agradecer a Ele. Ou quando nós estamos tristes ou com medo, podemos pedir sua ajuda e conforto. Vamos confiar em Jesus. Porque Ele controla as nossas emoções e com certeza Ele quer o melhor para nós. E o tédio não teremos mais. Mas Jesus está no controle de todas as emoções. Amém?